você é advogada iniciante, sente que a prática do direito de família é um território distante, então fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar passo a passo como construir uma petição inicial de alimentos perfeita, com clareza, muita segurança, estratégia jurídica e sem precisar copiar modelos genéricos da internet. Vou te mostrar o que colocar em cada parte da petição inicial, como argumentar mesmo sem ter muitas provas e quais os pedidos certos a se fazer, principalmente para conquistar aí a quebra do sigilo bancário e fiscal e descobrir qual que é a verdadeira renda do genitor. Vai ser de fato um mapa para você construir a sua petição inicial do zero com segurança e muita clareza. Mas antes de começar a aula, deixa eu te contar para que exatamente esse vídeo e como que você vai poder se aprofundar depois no assunto relacionado aí à ação de alimentos. Esse vídeo é para advogadas recém-formadas que pegaram agora a carteirinha da OAB ou têm pouco tempo de advocacia e querem começar a trabalhar na área de direito de família. É para quem sente medo de audiência e insegurança na hora de redigir petições iniciais. É para profissionais que não fizeram estágio na época da faculdade e não sabem como começar na prática. É para aquela advogada ou advogado que já recusou o cliente porque nunca trabalhou com a demanda de ação de alimentos. É para você que estuda muito, mas nunca teve oportunidade de colocar os seus conhecimentos ali na prática, no dia a dia da advocacia, ou então você não tem contato com outros advogados mais experientes que podem te ajudar, tirar suas dúvidas e te ensinar o caminho da ação de alimentos de maneira estratégica e segura. Enfim, é para quem está com o primeiro ou um dos primeiros casos de ação de alimentos nas mãos e não sabe nem mesmo por onde começar, ou até sabe, mas ainda tem muitas dúvidas. Nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer uma petição inicial de alimentos perfeita para não ter dúvidas e nem erros mais. Se você se identificou com um desses perfis, então respira fundo, porque agora começa a nossa aula de verdade e eu vou compartilhar a minha tela com você. É para aquela advogada ou advogado que já recusou o cliente porque nunca trabalhou com a demanda de ação de alimentos. É para você que estuda muito, mas nunca teve oportunidade de colocar os seus conhecimentos ali na prática, no dia a dia da advocacia, ou então você não tem contato com outros advogados mais experientes que podem te ajudar, tirar suas dúvidas e te ensinar o caminho da ação de alimentos de maneira estratégica e segura. Enfim, é para quem está com o primeiro ou um dos primeiros casos de ação de alimentos nas mãos e não sabe nem mesmo por onde começar, ou até sabe, mas ainda tem muitas dúvidas. Nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer uma petição inicial de alimentos perfeita para não ter dúvidas e nem erros mais. Você se identificou com um desses perfis, então respira fundo, porque agora começa a nossa aula de verdade e eu vou compartilhar a minha tela com você. O primeiro passo para você fazer uma petição inicial de alimentos perfeita, sem erros, sem muitas dúvidas e aí aumentando as suas chances de conseguir um bom valor de pensão alimentícia para sua cliente, para o seu cliente, começa no seu atendimento. Antes mesmo de você redigir a petição inicial, você precisa fazer perguntas estratégicas para sua cliente. Quando ela te procura no WhatsApp ou quando ela chega no seu escritório para consultoria, você tem que saber o que perguntar a ela. E aqui então eu coloquei para você juntar as provas, é esse primeiro passo importante. E as provas você começa a juntar exatamente ali desde o primeiro atendimento, desde a primeira consultoria. Primeira coisa que você tem que perguntar para sua cliente, quais são as necessidades do filho dela. Então, ela tem comprovantes de gastos da criança? Ela sabe quanto que a criança gasta por mês com alimentação, transporte, moradia?
Não, provavelmente ela não sabe. Muitas mães não conseguem fazer esse controle, até mesmo porque fica ali embutido nos gastos do dia a dia e ela não consegue te dizer com exatidão qual o valor que ela gasta com a criança todo mês. Mas você vai explicar para ela que ela tem que juntar todos os comprovantes, o máximo de comprovantes de gastos possíveis ali daquela criança. Tem um detalhe muito importante. Às vezes as pessoas acham que a pensão alimentícia, pelo nome, né, alimentícia, é só para pagar alimentos, comida, mas isso não é verdade. A gente tem que contabilizar ali todos os gastos com moradia, por exemplo. Se a família mora de aluguel, a gente vai pegar o valor do aluguel e dividir pelo número de moradores. A gente vai fazer isso com a conta de água, luz, gás e telefone também. Aqui eu coloquei para você um exemplo de quais gastos você deve juntar comprovantes, pedir a sua cliente para juntar os comprovantes, para você conseguir montar uma planilha de despesas dessa criança de forma mais assertiva. Então, as faturas de água, luz, gás, telefone, recibos de aluguel, notas fiscais de despesas médicas, comprovantes de pagamento de escola, cursos extracurriculares, comprovantes de gasto com transporte, então gasolina para levar a criança na escola, para levar no médico, se ela usa o Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte para transportar essa criança também deve entrar aí no cálculo. Despesas com alimentação, supermercado, açougue, sacolão, restaurante também, quando a criança tem que almoçar em restaurante, a família tem esse costume. Gastos com vestuário, roupa, calçado, acessórios, pagamento de plano de saúde ou então das outras despesas com saúde, como as consultas que eu já coloquei, medicamentos, exames, tudo que for necessário. E os gastos com lazer. Você vai enviar para sua cliente uma planilha de gastos para ela preencher. E se você quiser essa planilha de gastos, você pode me pedir que eu te envio também de forma gratuita. Mas sabe qual que é o pulo do gato? Essa planilha de gastos, o modelo de petição inicial, o checklist de documentos, o roteiro de atendimento da cliente, tudo está aqui no final do vídeo. Eu vou te contar como conseguir esses documentos comigo. Aqui eu tenho o meu modelinho de planilha de gastos, ela vai colocar então, a sua cliente vai preencher com todas as despesas da criança, ela vai pegar o somatório aqui de tudo para você chegar aí a um valor que a criança precisa por mês para sobreviver. E é com base nesse valor que você, advogado, vai pedir aí a pensão alimentícia. Depois de fazer o levantamento dos gastos da criança com a sua cliente, você vai começar o levantamento da capacidade, da possibilidade financeira do genitor. Primeira coisa, na sua consultoria, no seu atendimento com a sua cliente, você já vai perguntar para ela: você sabe quanto que o genitor ganha? Ele trabalha com quem? Em qual empresa? Qual o salário dele? Se ele não trabalha de carteira assinada, ele é empresário? Ele é empreendedor? Você sabe o CNPJ da empresa dele? Ou então não, ele não trabalha de carteira assinada, não tem empresa, mas ele é um profissional liberal? Você vai começar a perguntar isso para sua cliente logo no início. Depois você vai perguntar para ela também se atualmente ele paga algum valor de pensão alimentícia. E isso aí vai te ajudar a entender a capacidade financeira dele. Aqui tem uma lista de provas que a gente pode usar para conseguir demonstrar a capacidade financeira do genitor. Contra-cheque nem sempre a sua cliente vai ter, mas se ele for servidor público, você vai buscar no portal da transparência do órgão que ele trabalha. Ele trabalha na prefeitura, digita no Google, portal da transparência, prefeitura da cidade tal. Lá você joga o nome dele e acha o contra-cheque ou o olerite dele com o valor do salário. Às vezes a cliente tem ali um contra-cheque, uma foto, um extrato bancário, alguma coisa que vai te ajudar a mostrar para o juiz quanto que esse genitor ganha e você vai usar essa prova. Você também vai pedir para sua cliente todos os comprovantes de gastos da época em que o genitor e ela moravam juntos. Claro, se eles eram casados, tinham uma união estável, se ela tinha acesso a esses documentos, é muito importante ela te enviar. Comprou imóvel, financiou casa, comprou lote, carro, comprou móveis para casa, foi ele que pagou. Se ela tiver acesso a esses comprovantes é muito bom, porque ajuda a demonstrar o patrimônio que ele construiu ao longo do tempo e também já demonstrar ali qual que é a renda aproximada que ele pode ter, porque se ele financia um imóvel de determinado valor, significa que ele tem uma determinada renda. Além disso, a gente vai pedir na petição inicial para que o juiz faça a quebra do sigilo bancário, para que ele use os sistemas conveniados da justiça para verificar aí a situação financeira do genitor. Então eu coloquei aqui, o juiz consegue através da plataforma Cisbajude os extratos bancários, da plataforma Infojude, declarações do imposto de renda. Aqui, olha, coloquei uma sugestão de contrato de prestação de serviço, caso ele seja um dentista, um médico, um advogado.
notas fiscais de serviços prestados, se ele for profissional liberal, profissional autônomo, comprovantes de pagamento de despesas pessoais, de despesas com viagem e lazer. Se ele tiver uma clínica, por exemplo, for um dentista, você pode entrar em contato com essa clínica e fazer um orçamento de um serviço prestado por ele. Você pode visitar o local de trabalho dele, tirar fotos, colher informações. E você vai usar aí também a internet, as redes sociais, o LinkedIn, vários sites que você consegue juntar indícios da condição financeira dele. E eu vou falar sobre isso exatamente aqui, quais são as formas de fazer uma pesquisa prévia do genitor. Eu uso um site que ele é muito bom, você paga por pesquisa, é o site Credilocaliza. Nele você consegue ver os veículos em nome daquele genitor, você precisa ter o CPF do genitor, você consegue ver as empresas em nome dele e até mesmo pesquisar ali, por exemplo, esse monte de bolinha que está aparecendo aqui na tela são os familiares dele. Isso daqui é um mapa Sniper, da plataforma Sniper que está dentro do site Credilocaliza. Aqui eu consegui ver quais são os parentes dele, quais são as empresas que esse genitor tem. Aqui, ó, de vermelhinho é o nome da mãe dele. E quando eu clico na bolinha dele, eu vejo os dados relacionados a empresas, veículos, tem mais informações aqui. Então, esse site é muito bom para a gente juntar essas informações e usar esses prints lá na nossa petição inicial. Além disso, você vai fazer busca no PJE do seu estado ou do estado que esse genitor mora, tanto no PJE da Justiça Comum quanto da Justiça Trabalhista, para ver se ele tem processos envolvendo imóveis, indenizações, empresas e aí tanto quanto empregado como empregador. Você vai usar o site LinkedIn também para poder pesquisar o nome dele. O LinkedIn, se você não conhece, é uma rede social profissional. Lá os profissionais colocam o currículo, a empresa que estão trabalhando, as últimas empresas em que trabalharam, o cargo que eles ocupam atualmente e com isso você pode pegar essas informações para colocar na sua petição inicial e mostrar ali o provável salário dele, a provável renda desse genitor. E o site Glassdoor, você joga o nome da empresa e o cargo e você consegue encontrar a média salarial daquele cargo. Você vai usar os sites Escavadores dos Brasil também, vai jogar o CPF dele, o nome dele, para ver se encontra mais processos e mais informações. Além disso, você pode fazer uma pesquisa na plataforma ONR, que é uma plataforma dos cartórios de imóveis que interliga todos os cartórios de imóveis do Brasil. Você vai lá dentro desse site, é só pesquisar ONR e você vai jogar lá a opção de pesquisa qualificada, vai digitar o CPF dele e com isso você vai encontrar todas as matrículas de imóveis que estão registradas no nome dele. Você vai também pesquisar o CNPJ dele, vai digitar no Google, consulta CNPJ, vai digitar o CNPJ da empresa dele, para você ver o endereço da empresa, a data de abertura, se essa empresa está ativa, o capital social dela e os sócios dessa empresa. Isso vai te ajudar, caso ele seja um empresário, a demonstrar aí realmente qual que é a provável situação financeira do genitor. Tem esse site Sensec, que é para você verificar se existem escrituras públicas ou procurações. Por exemplo, ele comprou um imóvel, ele não registrou no cartório de imóveis, mas tem uma escritura pública lá no tabelionato de notas falando que ele comprou aquele determinado imóvel. Então tem uma procuração lá no tabelionato de notas falando que ele tem amplos poderes de gerência sobre uma determinada empresa. Às vezes a empresa não está no nome dele, está no nome de um laranja, mas ele tem uma procuração dizendo que ele pode administrar a empresa em nome desse laranja. Então você está vendo que são várias pecinhas que a gente vai juntando e vai transformando num verdadeiro dossiê de provas, um verdadeiro dossiê da situação financeira do genitor para aumentar as chances aí de sucesso de conseguir uma boa pensão alimentícia para o seu cliente e para a sua cliente. Então, depois de colher todas as informações com a sua cliente, depois de fazer as suas pesquisas e montar um verdadeiro dossiê da capacidade financeira do genitor e reunir todas as informações sobre a necessidade daquela criança, você vai começar a redigir a sua petição inicial. Antes do CPC de 2015, né, que já temos 10 anos do novo e não tão novo então o CPC, era muito comum os advogados em geral colocarem a qualificação super exagerada. Sabe, colocar juiz magnânimo, magnífico, tinha advogado que exagerava de verdade na qualificação. Então aqui eu coloquei um exemplo de como que era feita a qualificação antes e como que nós vamos fazer agora, como que o CPC orienta.
O Código de Processo Civil diz que a petição inicial ela deve ser dirigida ao juízo e não ao juiz. Então a gente vai colocar ao douto juízo de família da comarca da cidade tal. Isso já é suficiente e logo de cara já mostra para o juiz ou para a juíza que vai ler, para o assessor, para o estagiário, quem quer que seja, que vai ler a sua petição inicial, que você domina a técnica. É um detalhe sutil, mas que eu te garanto que deixa a sua petição mais bonita até quando você acerta logo de cara esse pequeno detalhe. E depois você vai para a parte da qualificação das partes. Você não pode esquecer de colocar todos os dados da qualificação que são exigidos lá no artigo do CPC, inclusive endereço eletrônico, e você também tem que informar se você e o seu cliente vão optar pelo juízo 100% digital. Isso é muito importante. O juízo 100% digital, ele se intensificou mais depois da pandemia, e aí as audiências costumam hoje em dia ser online. É muito difícil você ter uma audiência presencial de direito de família, a não ser que as partes não queiram que ela seja online. E você vai constar essa informação lá. Se você não tiver todos os dados do genitor, não tem problema, mas você precisa colocar o máximo possível. Se você tiver um número de WhatsApp dele, coloque também, porque o genitor ele pode ser citado através de WhatsApp já da decisão interlocutória, por exemplo, para pagar a pensão alimentícia. Isso é aí aceitável hoje em dia e acontece muito. E se você não conseguir, você pode usar, se você não tiver o dado o WhatsApp, o número do WhatsApp dele, você usa o site Credi Localiza, que lá você consegue encontrar endereços e números de telefone. E só para encerrar aqui a parte da qualificação, a gente precisa atentar que a competência para julgar aquela ação de alimentos vai ser da comarca de domicílio da criança ou do adolescente. Você vai ajuizar a ação na comarca que a criança ou adolescente reside. Na parte dos fatos agora, o que eu tenho visto, infelizmente, são advogados criando verdadeiros circos dentro de processos judiciais. Gente, os fatos, eles têm que ser assim, sucintos, sabe? Bem breve, simples, colocando ali o principal. Numa ação de alimentos, o que é o principal da narrativa dos fatos? Demonstrar a existência do vínculo paterno-filial, então dizer que o genitor é pai daquela criança, que aquela criança nasceu na data tal, conforme certidão de nascimento, é colocar ali o histórico, se os pais moravam juntos e no período que moravam juntos o genitor era responsável por arcar com todas as despesas da família e que teve a separação e agora ele não está contribuindo mais, ou ele está enviando apenas R$ 500 quando a despesa da criança é muito maior. Você vai fazer um pequeno histórico ali e mostrar para o juiz, ali já de forma breve, essa relação de necessidade e possibilidade. Você não vai lavar roupa suja na petição inicial, por favor. Não precisa falar de traição, não precisa falar de brigas, de discussões, nada que vá distrair o julgador. Porque processo de família, ele acaba virando fofoca dentro do gabinete. Então, quanto mais coisas no sentido de fofoca ou de lavação de roupa suja, coisas desnecessárias, informações desnecessárias, mais as pessoas não vão olhar com um olhar técnico para o seu processo. Você pode passar até mesmo uma imagem ruim sua enquanto profissional e da sua cliente ou do seu cliente quando você traz essas informações muito pessoais que em nada vão contribuir para a condenação, para a fixação do valor da pensão alimentícia. Então é isso, é ser objetivo, falar de forma resumida e aí a gente vai ter a parte depois própria para destrinchar os gastos, as despesas, a possibilidade financeira. Logo no início também você já vai falar sobre a justiça gratuita, você vai colocar ali que a criança ela não tem condição por si só de se sustentar e com isso não tem condição de arcar com os custos do processo. Você vai demonstrar também que a genitora ou o genitor não conseguem arcar com os custos do processo sem prejudicar o sustento da própria família, mas já existe inclusive jurisprudência que diz que em uma ação de alimentos o que deve ser olhado é a capacidade de quem está pedindo os alimentos, que no caso é a criança ou adolescente. O juiz ele não pode olhar para a situação financeira do representante da criança. Então, se é a mãe que está representando a criança naquela ação de alimentos, o juiz tem que olhar para a situação financeira da criança e não para a situação financeira da mãe. E você vai explicar isso na sua petição inicial, você já vai colocar essa informação, já coloca essa jurisprudência, porque mesmo se a mãe tiver uma condição financeira melhor, ela for assim, uma pessoa que trabalha e tem um salário bom, o juiz não vai poder indeferir o pedido de gratuidade judiciária.
Agora aqui é que começa a parte que pega fogo. Você vai demonstrar aí as necessidades do filho e deixa eu te mostrar aqui só a nossa planilha de gastos, como que eu disponibilizo a planilha de gastos aqui no meu curso para você entender melhor. Pronto. Ela é uma planilha dividida em 3 abas. Você está vendo aqui, ó, orientações para advogados, a planilha propriamente dita e como orientar sua cliente. Então, nessa primeira aba, eu te conto qual que é o objetivo da planilha, como que você vai usar ela e te dou dicas estratégicas. Como orientar sua cliente? Eu coloquei aqui mensagens ou falas que você pode ali dizer para sua cliente para ensinar ela a preencher a planilha de forma correta. Então aqui está tudo sobre cada tipo de despesa, você vai explicar para ela. E a planilha propriamente dita também tem umas explicações aqui para a própria cliente. O ideal é que você peça a sua cliente para preencher a planilha ela mesma, te enviar a planilha e todos os comprovantes de gastos e você verificar item por item para ver se está de acordo com a realidade. Porque muitas vezes pode ser que aqui no item de transporte ela não coloque o combustível, mas você sabe que ela tem carro e que ela leva o filho na terapia toda semana. Esse gasto tem que ser contabilizado e você, enquanto advogado, vai começar a criar esse olhar para fazer realmente uma planilha completa e que não vá ficar ali defasado, que não vai prejudicar a sua cliente depois. Lembrando que se a criança tiver qualquer necessidade especial relacionada à alimentação e à saúde, educação também, uma criança que tem déficit de atenção e precisa de um acompanhamento educacional mais de perto, tem que juntar todos os laudos, exames, receitas, tudo o que for para demonstrar ali aquela necessidade especial da criança para a gente aumentar as chances de conseguir um valor maior de pensão alimentícia. E aqui a parte que eu acho que é a que eu mais gosto quando se trabalha com pensão alimentícia, que é desvendar a vida do genitor, que é fazer uma verdadeira investigação patrimonial. Então você vai usar todas aquelas provas que eu já te disse aqui no início dessa nossa conversa sobre a petição inicial, você vai juntar todas as informações sobre a empresa, vai juntar todos os comprovantes de transferência que o genitor tiver feito para essa genitora. Se tiver empresa em nome de outra pessoa, você vai contar a historinha, vai explicar como que a genitora sabe que a empresa é do genitor e vai contar com detalhes ali. Você vai pedir, obviamente, a quebra do sigilo bancário e fiscal do CPF do genitor e do CNPJ da empresa dele. E aqui a gente vai usar uma coisa chamada teoria da aparência. O que acontece? Alguns genitores são muito escorregadios, são muito lisos, são muito safos, espertos. Eles fazem tudo de forma assim sigilosa e eles conseguem driblar o sistema. Então tem um genitor que ele tem empresa que está no nome de outra pessoa e ele não aparece horas nenhuma como dono dessa empresa e aí ele não tem assim, não tem salário, ele vai declarar no processo que ele ganha R$ 2.000, sei lá. Só que você vai ter feito a sua investigação nas redes sociais, a sua investigação no LinkedIn, nos sistemas de justiça, vai verificar os carros que ele tem. Você vai juntar todos esses pequenos indícios e vai demonstrar isso para o juiz. Vai falar, juiz, vamos aplicar aqui a teoria da aparência. Quer dizer que os sinais exteriores de riqueza que esse genitor demonstra induz a pensar que ele tem sim uma boa condição financeira. Porque se o cara viaja todo ano para o exterior, vai para a praia 2, 3 vezes ao ano, troca de carro todo ano, ou tem carro importado, moto importada, se ele sempre se posa, se ele sempre paga de rico, quer dizer que alguma situação financeira ele tem. E a gente vai pedir então para o juiz aplicar a teoria da aparência e fixar a pensão alimentícia com base nela. Quer dizer, vai olhar para o quadro geral do genitor, não, tudo bem. A gente não tem aqui ainda uma prova concreta de gastos de salário dele, mas a gente tem uma aparência que ele pinta para o mundo e nós vamos usar isso para embasar o valor da pensão alimentícia. Isso principalmente é muito importante na hora da tutela de urgência, porque na tutela de urgência a gente precisa demonstrar o risco da demora do processo e a probabilidade do direito. A probabilidade já está demonstrada a partir do momento que você fala que o genitor é pai daquela criança e aquela criança precisa de alimentos para sobreviver. Então, a gente já tem a probabilidade do direito aí. Mas como que a gente demonstra o risco da demora? Exatamente isso. Se demorar, a criança vai ficar defasada ali nos seus cuidados diários porque não vai ter o dinheiro necessário para a sua subsistência. E aplica aqui a teoria da aparência, logo na tutela, para poder conseguir uma pensão alimentícia no mínimo razoável logo no início do processo.
Os pedidos e requerimentos é a parte assim vital da nossa petição inicial, porque ali você tem que pedir o máximo de coisas possíveis para investigação patrimonial desse genitor. Quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, pesquisa nos órgãos conveniados da justiça, porque existem outros órgãos, como o Renajude, também é possível ver veículos em nome daquele genitor. Você pode pesquisar, pedir para pesquisar se ele tem embarcações, se ele tem um jet ski, se ele tem um iate. Pode pedir para pesquisar se ele tem terra rural, se ele tem gado, se ele tem imóveis na cidade ou na zona rural. Você vai fazer uma série de pedidos para aumentar as chances de comprovar que aquele genitor tem uma boa condição financeira. Vai pedir também para oficiar a Receita Federal, a Junta Comercial. A Receita Federal é para ver imposto de renda, a Junta Comercial para ver todas as empresas que o requerido já abriu, que ele é sócio. Você vai pedir também o INSS para ver ali o valor da contribuição previdenciária dele. Você pode pedir para também o INSS consegue ver os vínculos trabalhistas desse genitor. Você pode pedir então para oficiar o INCRA para ver as terras rurais que estão em nome dele. Existe uma série de providências que você vai pedir e isso eu consigo te entregar um modelo completo de petição inicial com pedidos que você nem imagina que são possíveis. E você vai pedir também o depoimento pessoal do genitor e a produção de provas de testemunha e perícia contábil, se ele tiver uma empresa. Você vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa dele, para que essa investigação patrimonial atinja essa empresa também. Aqui, para encerrar, depois dos pedidos, você vai colocar o valor da causa, que é correspondente a 12 vezes o valor que você está pedindo de pensão. Aqui eu trouxe um exemplo de sentença para você entender. É um processo meu de revisão de alimentos. A gente deu entrada nesse processo em fevereiro deste ano, fevereiro de 2025, e tivemos uma sentença em setembro de 2025. Aqui era um caso de um genitor que estava pagando R$400 de pensão, já tinha alguns anos. Essa criança, ao longo do tempo, ela desenvolveu necessidades, foram feitos ali acompanhamentos e a gente percebeu, a genitora percebeu que ela precisava de um acompanhamento com fonoaudiólogo, psicoterapia, psicóloga, para ela ter ali uma melhora na qualidade de vida e de ensino dela, porque ela tem um atraso na fala. E nesse meio tempo, o genitor também ele se formou na faculdade e abriu a própria clínica dele. Mas sabe qual que é o pulo do gato? A clínica está em nome da sogra dele. Mas eu consegui demonstrar logo ali na petição inicial que a clínica, na verdade, é dele. Ele é dono da clínica. Eu mostrei foto que ele postou nas redes sociais dizendo sobre a inauguração da clínica, que ele estava muito infeliz com a clínica dele. Mostrei vários outros pequenos indícios que o juiz considerou aqui na hora de fazer a sentença. Então, a gente saiu de uma pensão de R$400 para 2.770 e alguma coisa, que é um salário mínimo e meio. E foi um resultado muito positivo, porque o juiz usou a teoria da aparência aqui. Eu acabei de te mostrar em poucos minutos como construir uma petição inicial de alimentos perfeita, que vai diminuir a sua chance de errar e aumentar as suas chances de conseguir uma boa pensão alimentícia para sua cliente. Com isso, você vai ganhar mais confiança, mais segurança na sua atuação, mais indicações, mais clientes e mais dinheiro no bolso. Muitos advogados acham que dá para aprender a prática ali do dia a dia, a prática de verdade do direito de família, apenas assistindo alguns vídeos no YouTube ou pior, no Instagram, que são vídeos curtinhos de 30, 60 segundos que não vão te trazer ali o bastidor, a técnica e como fazer a coisa acontecer de verdade. E aí esses advogados copiam petições prontas sem entender o porquê de cada parte dela, atendem clientes sem saber o que perguntar e sem saber como cobrar honorários, muitas vezes atendem até de graça ali na consultoria, redigem peças com insegurança, com medo de errar e sem saber revisar aquela petição, sem saber como conferir se realmente é uma petição que vai trazer um bom resultado, vai aumentar as chances de se ter um bom resultado. E muitas vezes esses mesmos advogados vão para a primeira audiência de conciliação, para a primeira audiência de instrução deles, tremendo na base, morrendo de medo, chegam lá na frente do juiz ou do conciliador e não sabem o que falar, o que perguntar, não prepararam a cliente antes e não se prepararam antes. Mas existe um jeito certo de começar a atuar em direito de família e com certeza não é tentando adivinhar o que fazer, não é chutando, não é fazendo
fazendo de qualquer jeito. É saber o que fazer em cada etapa do processo, com segurança e com confiança no seu trabalho. Seguir um caminho claro, prático, real e validado no dia a dia por quem já trabalha com isso há algum tempo. E se você começar a aplicar o método que eu criei, o método alvo, você vai sair ali da inércia, daquela carinha de advogado iniciante que não sabe o que fazer, que está implorando por ajuda dos colegas e vai começar a conduzir casos com segurança e estratégia. E se você seguir o método passo a passo, você vai ter uma atuação profissional muito melhor. Esse método organiza sua jornada em 4 pilares fundamentais. O primeiro dele é a abordagem profissional. O foco é atender com clareza, segurança e ética desde o primeiro contato. Você aprende o que dizer, como se portar e como fechar a consultoria com profissionalismo sem parecer iniciante, mesmo que você esteja começando agora. O segundo pilar é o levantamento estratégico. Você vai aprender a montar um diagnóstico técnico com base em dados reais e provas que você vai juntar com a sua cliente. Você vai saber como conduzir a sua cliente a juntar os documentos necessários e você vai ter segurança aí para investigar todo o padrão de vida do genitor, como eu já te mostrei aqui um pouquinho de como fazer isso. No método, você aprende com mais profundidade a investigar o padrão de vida para aumentar as chances de conseguir uma boa pensão alimentícia. O terceiro e quarto pilar, eles são validação e condução processual. Você vai aprender como verificar se a sua petição inicial, se a sua contestação, se o seu recurso, se a sua peça processual está realmente atendendo aos requisitos legais, se está contendo as principais informações, os principais pedidos. Você vai aprender a usar um checklist para validar a sua peça e você vai aprender também a conduzir o processo até o final. O que fazer depois da audiência, o que fazer na própria audiência, como pedir produção de provas, como indicar as testemunhas. Você vai aprender de fato a ir da petição inicial até a sentença com mais clareza e mais facilidade. Usando o método alvo, você vai parar de depender da sorte e da boa vontade de outros colegas e vai começar a agir por si mesmo, trabalhando ali com o que você sabe, com as ferramentas que você tem e adquirindo cada vez mais conhecimento. E aí você vai ter também cada vez mais clientes e dinheiro no bolso. Agora me diz, quanto vale para você parar de ter medo de audiência? Quanto que vale você finalmente ter o seu nome ali no final da petição inicial, assinando como advogada responsável pelo processo, sem ter vergonha ou medo, porque você sabe que fez uma excelente peça processual com tudo o que precisava? A verdade é que tentar sozinha sai caro, minha amiga. Você gasta tempo, energia, recusa cliente por insegurança e vive com aquela sensação de que ainda não está pronta para trabalhar com casos nem simples e muito menos casos complexos. Agora, compara isso com investir menos de R$ 2 por dia para ter um passo a passo testado, validado por quem atua de verdade e que te mostra exatamente o que fazer, qual caminho seguir, do atendimento à audiência, da petição inicial à sentença. Esse definitivamente não é um custo, é o primeiro investimento real na sua capacitação profissional para que você possa ser uma advogada de verdade. Então, se você quer sair da teoria e começar a atuar de verdade, eu vou te apresentar aqui o meu curso completo, Destravando na Prática Ação de Alimentos. Você vai receber acesso completo durante um ano por todas as aulas gravadas e também as aulas extras que serão disponibilizadas com convidadas que vão complementar ali a nossa atuação profissional e que vão te conduzir do zero até a finalização do seu primeiro caso de ação de alimentos ou dos seus primeiros casos, porque eu espero que venham muitos mais aí para você. Teremos aí módulos principais como fundamentos jurídicos da pensão, atendimento inicial e diagnóstico profissional, levantamento de documentos e investigação patrimonial, elaboração e revisão técnica da petição, contestação da sua peça processual, preparação emocional e técnica para audiência, preparação sua e da sua cliente ou do seu cliente e gestão do processo e comunicação com o cliente. Além disso, nós temos 3 bônus para você. O primeiro é um conjunto de modelos jurídicos, ficha de atendimento, contrato de honorários, procuração, petições de inicial de alimentos, contestação com reconvenção, petição de oferta de alimentos, de revisional, de exoneração, um universo de petições,
para te ajudar aí a seguir na sua carreira de forma segura e tranquila, sem depender de modelos genéricos e muitas vezes perigosos do Jus Brasil. Vai receber também checklists para sua atuação, com lista de documentos, perguntas a serem feitas na consultoria, como revisar a sua petição e também o que fazer na audiência. E você vai receber também resumos de doutrina e jurisprudência sobre cada tema que a gente tratar dentro da aula. Vai ser um verdadeiro repositório para você consultar e utilizar nas suas petições. Eu vou te dar também uma garantia incondicional de 15 dias. Se você começar a assistir o curso, não gostou, acha que não é para você, que não vai ser útil na sua advocacia, você pode pedir o cancelamento, o reembolso, sem me dar qualquer explicação dentro daquele prazo. E para ter acesso a tudo isso, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 51,40. O pagamento é seguro, feito através da plataforma da Hotmart. As aulas também estarão disponibilizadas lá. E sempre que você precisar de mim, tirar uma dúvida sobre o curso, alguma coisa técnica, você pode me mandar um e-mail que a gente vai estar sempre conversando. Se você está cansada de viver sempre presa entre o medo de errar e a vontade de começar a advogar em direito de família, se você sente que a faculdade não te preparou, mas ainda assim quer ser reconhecida como uma boa, uma excelente advogada, então essa é a sua hora. Clica no botão aqui embaixo e comece a sua jornada com segurança, ética e impacto de verdade. Mudar a vida das pessoas e a sua vida também. A sua ação de alimentos, seja ela a primeira, a segunda ou a terceira, pode e deve ser o marco da sua nova fase na advocacia ou do seu início na advocacia. Você não precisa mais de teoria solta, você precisa de clareza, estrutura e coragem. E é isso que eu te ofereço com o meu método alvo. Pronto, advogada? Respira, que agora vai começar uma nova fase na sua carreira.